Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã abençoada. Que vocês continuem aí na presença do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, da lição dos adolescentes. Aula de número 10, vamos falar sobre as mensagens subliminares. É uma palavra mais complicada de se falar, mas tem uma abrangência muito importante. É um tema que já foi muito estudado, abordado, apresentado pelo nosso pastor Benhu também, muitas das vezes, lembro perfeitamente, alguns temas ele veio abordou alguns temas, logicamente, e dentre esses temas ele colocou a respeito das mensagens subliminares. O cuidado que nós devemos ter, nem tudo aquilo que a gente vê, de fato, é aquilo que nós estamos vendo, há sempre algo por trás, né, disso aí tudo. Aí eu me lembro até do que Dilma falou, né, atrás de uma criança é sempre um cachorro, uma imagem que é um cachorro, mas esquece a brincadeira aí. Mas vamos lá. O que são mensagens subliminares? São estímulos visuais e auditivos produzidos abaixo do limiar da consciência e produzem efeitos na atividade psíquica e mental. Elas estão abaixo da nossa capacidade de percepção. Então, às vezes, tem muitas coisas, desenhos, por exemplo, da Disney, como tem muitas pessoas que já têm estudos, no YouTube você encontra muito isso, desenhos da Disney, novelas, propagandas e outras coisas mais. Existe alguma coisa sempre oculta ali atrás, escondida ali atrás. Mas, às vezes, a gente vê aquilo ali e não consegue nem interpretar o que de fato aquilo está querendo dizer. Porque não estamos nem tão preocupados, né, com aquilo que está sendo apresentado ali. Então, o processo de assimilação de mensagens subliminares é quase imperceptível. Por isso, nós precisamos ter atenção em tudo aquilo que nós vamos estar a ver, né? A Bíblia diz no livro de Salmos, diz o seguinte, que, né, não coloqueis coisas impuras diante dos nossos olhos. Então, tudo aquilo que desvirtua a nossa mente, tudo aquilo que desvirtua a palavra do Senhor, isso tira o foco daquilo que nós estamos vivendo. Cada um de vocês aqui são adolescentes, eu sei que cada um de vocês tem curiosidades, cada um de vocês procuram dar o que é melhor de vocês para Deus, mas nós precisamos ter cuidado também com aquilo que nós colocamos na nossa mesa. A exemplo disso é Daniel. Lembra que quando Daniel ele foi levado cativo, lá de Jerusalém para a Babilônia, ele foi levado cativo juntamente com seus colegas, e quando chegou lá, ele falou que não queria se alimentar com os manjares do rei. Ele preferiu se alimentar com outro tipo de comida, mas não queria comer daquilo que o rei estava comendo. Lógico, para muitos que estavam ali, era um motivo de orgulho, motivo de prazer, porque toda a comida que o rei também comia, eles também estavam sendo beneficiados também com a mesma comida. Porém, ele desejou, colocou no seu coração, como diz a Bíblia, de não comer do manjar do rei. E isso foi imputado a ele como um tipo de honra diante do Senhor. Então, por isso que tem coisas na vida, tem coisas no mundo que é perceptível aos nossos olhos, que é bom aos nossos olhos, né? Mas é como diz o livro de Provérbios, né? Há caminhos para o homem que parece ser direitos, mas o seu fim é um caminho de morte. Então, nem tudo que é bonito, nem tudo que é aprazível, nem tudo que parece que é agradável, de fato, é aquilo que é. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas questões das mensagens subliminares. Porque, às vezes, estamos comendo no sentido de estar absorvendo alguma coisa para as nossas vidas, olhando aquilo como se fosse uma verdade, e muitas das vezes aquilo ali está fazendo, na verdade, um mal terrível para cada um de vocês e para cada um de nós. Então, temos que ter cuidado quanto a isso. E um dos meios, melhor dizendo, que traz muitas mensagens subliminares é a TV. A programação, os formais e sutis de propaganda trazem mensagens subliminares, né? Na sua maioria, passa tão imperceptível, e isso se torna mais grave quando faz alusão a ideologias que contrariam a vontade de Deus. Às vezes você assiste um programa como, por exemplo, Malhação. Muitos adolescentes gostam de assistir Malhação, que eu nunca vi igual. Malhação e outros programas mais da TV começam a assistir aquilo ali e vai apresentando alguns programas, vai trazendo alguns temas que são debatidos na sociedade, e a pessoa vai observando aquilo, o adolescente vai vendo aquilo e vai tornando aquilo como verdade.
Eu acredito que hoje em dia, que tudo aquilo que eles apresentam ali é uma forma sutil de estar tirando, né, de estar colocando, na verdade, no viver de cada uma das pessoas, como se fosse uma verdade absoluta. E a pessoa vai vendo aquilo, vai olhando aquilo, e aí, de repente, ela pensava de um jeito, de repente ela muda de opinião. Por quê? Porque as coisas, a TV tem um poder muito grande de mudar a opinião das pessoas, e é por isso que nós temos que ter cuidado. Você pode ver, você pode muitas vezes assistir aquilo ali, alguma coisa assim nesse sentido, mas entenda que existe sempre algo que está por trás daquilo ali, transformando uma mentira em verdade. E aí a pessoa que dizia que não concorda com aquilo, já vai começar a dizer, não tem nada a ver, cada um segue a sua vida e o seu destino. Perfeito, cada um segue a sua vida, mas não esqueça que isso pode impactar a sua vida e pode impactar a sua maneira de viver. E você, como cristão, você tem que ter uma postura nessa sociedade. Temos que ter uma postura. Nós carregamos uma bandeira, nós carregamos uma palavra, que é a palavra da verdade, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então nós não ficamos em cima do muro como a igreja de Laodiceia, aquela igreja morna, aquela igreja que não sabe qual caminho vai seguir, se sobe ou se desce, ou se fica em cima do muro. Não existe esse meio termo. Nós somos uma igreja Filadélfia, uma igreja fiel. Nós temos uma postura, e a nossa postura, a nossa sociedade, ela tem que ser pautada pela verdade. Não existe verdade relativa. A verdade ou ela é absoluta ou ela não é verdade, né? Ou ela não é verdade. Infelizmente, hoje os programas, principalmente os jornais, para quem assiste os telejornais, hoje é mais fácil você acreditar numa novela do que num jornal, principalmente da Globo, que é muito mentiroso. Pega uma verdade, uma questão, pega um noticiário e transforma aquele noticiário em outra coisa. Fala algo que determinada pessoa não falou. Transforma aquilo ali, aquela verdade em uma mentira, ou transforma aquela mentira em uma verdade. Então, temos que ter cuidado, temos que peneirar. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos vendo, assimilando. É por isso, e eu repito mais uma vez, que a Bíblia vai dizendo, não coloqueis coisas impuras diante dos nossos olhos. Porque você consegue... O ser humano ele tem uma capacidade muito grande de quando até mesmo ele vai descansar ou vai dormir ou fazer qualquer coisa, que sua mente está praticamente vazia, ele começa a pensar naquilo, né, é como se fosse uma retrospectiva, começa a pensar naquilo que ele viu, naquilo que ele assistiu ou tudo mais, e começa a fazer tomar certas conclusões. Então devemos ter certo cuidado quanto a isso, ter cuidado com aquilo que a TV está nos passando, ok? Muito cuidado quanto a isso, porque... As pessoas, elas são induzidas, como eu falei, sem perceber que ela está transformando aquela mentira em verdade para as suas vidas, ok? Os games também, é um meio muito pesado. Tenho certeza que a maioria de vocês aqui, adolescentes, já jogaram Free Fire. É Free Fire o nome, Free Fire, isso mesmo. Eu não gosto muito de jogo não, mas tem alguns jogos que eu jogo, logicamente, mas nada desse tipo de jogo não. Mas cuidado, hein? Nem todo tipo de jogo, ele é benéfico para você. Nem todo tipo de jogo ele é benéfico para você e para ninguém. Observem que a maioria dos massacres que acontecem nos Estados Unidos e que aconteceu aqui também no Brasil, em anos passados aí, foram motivados por pessoas que estavam assistindo, que estavam jogando, na verdade, que estavam jogando. E pegaram aquele jogo ali, que era uma ficção, e quiseram transformar aquilo em uma verdade, ou trazer na verdade, para o mundo externo, tirar da ficção e colocar no mundo externo. Então, a maioria das pessoas que cometeram suicídios, das maioria das pessoas que cometeram massacres, que entraram em escolas e atiraram, mataram crianças, ou que fizeram outras barbáries na vida, foram influenciados por jogos. Então, o cuidado que nós temos que ter é muito grande. E esse jogo, principalmente o Free Fire, ele é um jogo muito violento. Ele estimula a violência. Tem que ter cuidado com tudo aquilo que você vai fazer. Vocês já perceberam o tempo que passa jogando, o que a pessoa passa jogando? A pessoa fica tanto tempo jogando ali, eu já fui viciado no jogo, você fica tanto tempo jogando ali, que você, quando vai perceber, já passou a hora. Já deu 1 da manhã, já deu 2 da manhã, já deu meia-noite, já passou da hora,
e aí esquece o dever de casa, esquece a escola bíblica dominical, esquece que tem que fazer a lição, esquece outras coisas mais, até mesmo atividade dentro de casa. Então, tudo aquilo que tira a sua percepção, tudo aquilo que tira a sua... você do seu costume normal, não é benéfico. Entenda que nós temos que controlar e não ser controlado. Essa é a grande verdade. Nós temos que controlar e não ser controlado. Nós temos que ter esse poder, essa autodeterminação. E muitas pessoas, infelizmente, elas são viciadas em jogos que passam 1, 2, 3 horas da sua vida. É um desperdício de tempo que a pessoa passa a ler. Tenho certeza que cada um de vocês tem coisas muito mais importantes para fazer do que ficar 1, 2, 3 horas jogando. Jogar um pouquinho, tudo bem, mas saber o que você está jogando e que aquilo não te vem influenciar para tomar certas decisões. Como muitas pessoas que já tomaram decisões influenciadas por jogos. Por quê? Ela não percebe, a pessoa não vai percebendo, mas a sua consciência vai começando a ser dominada e ela quer externar aquilo que ela está vendo no mundo virtual. Ela quer externar aquilo que ela está vendo ali. Será que de fato isso acontece? Será que vai ser assim mesmo? E pega e vai e faz umas barbáries e transtorna a vida dela. Observem, né? Observem como que fica a fisionomia, a imagem da pessoa que ela comete esse tipo de barbáries. Olha para a cara da pessoa. Parece uma pessoa que ela está meio transtornada. Você percebe que é um tipo de transtorno mental. A pessoa pode ser normal, a pessoa pode ser uma pessoa totalmente ativa na sociedade, com a família e tudo mais, mas se ela for uma pessoa viciada em jogos, observa que o semblante dela é um pouco decaído. A mensagem que passa é que parece que ela é uma pessoa que está sofrendo algum tipo de transtorno mental. Infelizmente, essa é a imagem perceptível que você consegue ver da pessoa. Então, cuidado. Tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que domina você, que você não tem controle sobre esse determinado algo, não é benéfico para você. O que você tem que fazer é pedir a Deus a direção, para que o Senhor venha te dar autodeterminação, para você ter autocontrole. Porque tudo aquilo que controla você, controla a sua emoção, controla as suas atitudes, controla os seus sentimentos, isso não é benéfico. Não é benéfico. Entenda isso. Você não é, eu gosto, eu tenho prazer. Não. Isso é algo que está dominando você. Está controlando você. Então, a única pessoa que tem que controlar você é Jesus. E se Ele controlar de fato a sua vida, Ele vai sempre te encaminhar para o caminho bom. Para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é santo, para aquilo que é honesto. E você não vai se perder na vida e muito menos perder o seu tempo precioso com coisas fúteis. Ok? Então os games, eles são uma arma, uma estratégia em pleno século XXI, que o inimigo está usando para influenciar e desmotivar muitos jovens e adolescentes, influenciá-los para não estudar. Observem, eu tenho certeza que Deus tem o melhor para cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para cada um de vocês. Mas quantos aqui já estão preocupados com o seu futuro? Já estão preocupados com que carreira que vai seguir? Qual será a profissão que vai querer? Tudo bem, de repente você quer ser um advogado? Parabéns, é excelente profissão. Quer ser médico? Parabéns. Quer ser um contador e etc. Perfeitamente. Mas isso você não consegue de um dia para o outro. Isso você não consegue de uma forma, como passar de mágica. Você consegue estudando. E se você ficar preso em um game, se você ficar preso em jogos, o resto da sua vida, você vai ver que você vai perder muito tempo. E quando você vir acordar para a vida, você já vai estar com seus 18, 19, 20, 25 anos, e aí a vida passou para você e você vai ter que tomar um rumo na sua vida. E aí você vai ter que catar aquilo que a vida trouxe para você. Mas não foi uma escolha, o que a vida simplesmente quis dar para você, ou o que Deus quis dar para você. Foi uma escolha sua. Porque o tempo de você colher, de você plantar é agora. O tempo de você procurar, se preocupar com isso é agora. Porque depois você simplesmente vai colher aquilo que você plantou. Então tenha cuidado. Entenda mais uma vez e falo mais uma vez. Aquilo que te domina, aquilo que domina a você, né, os seus sentimentos e a sua vida, não é benéfico para você. Ok? Existem também outras mensagens subliminares também na música. A música também é uma arma muito utilizada.
né? Nem tudo aquilo que a gente escuta, é bom para os nossos ouvidos. Nem tudo. Existe, por exemplo, o rock, e alguns tipos de música mais, não somente o rock, mas outro tipo de música mais. Em raves, por exemplo. Com certeza a maioria de vocês aqui deve ter visto vídeos de pessoas drogadas em raves. Elas não ficam apenas com as drogas que estão usando, mas as músicas que elas estão ouvindo ali é um estímulo para elas tomarem algumas decisões. E elas fazem coisas que parecem, sei lá, é como se elas não estivessem em si. Se joga na lama, bebe lama e outras coisas mais que elas podem fazer. Tudo isso é estímulo da música. A música tem um poder muito grande de estimular também as pessoas. Então temos que ter muito cuidado. Se nós observarmos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente coloca na nossa frente, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente está colocando. Porque quando você vê, você guarda na sua mente. Quando você lê, você guarda na sua mente também. Então tem que ter muito cuidado. Quando você ouve, você guarda também. Então tem que ter certo cuidado para que isso não venha atrapalhar você, não venha trazer para você lembranças ruins, né? E aí a gente não pode fazer o quê, né? A gente pode permitir que o passarinho pouse em nossa cabeça, mas não permitir que ele faça ninho. Isso tem que ser um cuidado que nós devemos ter. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, ele vai falar no versículo 15. Tiago, capítulo 2, versículo 15, vai dizer o seguinte, para nós aqui, ó. Deixa eu achar aqui, Tiago, capítulo 2, versículo 15. Vai dizer assim: não é 2:15 não. A palavra vai dizer o seguinte, é que eu esqueci qual o versículo, mas vai dizer o seguinte: e havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Então, é uma coisa levando a outra, né? Havendo a concupiscência concebido, você pensou, você viu, e aí você vai alimentando aquilo, vai pensando naquilo, e aí você vai alimentando, e quando aquilo se externa, se concretiza, aí sim gera a morte. Então temos que ter muito cuidado. É por isso que a palavra de Deus é muito sábia quanto a isso. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente está escutando, porque isso o inimigo usa para poder desvirtuar o nosso caminho, para desvirtuar cada um de vocês também, claro, né? Então, o que nós temos que fazer no caso? É procurar ser atento, analise o conteúdo das mensagens. Jesus disse, ser simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Temos que ser prudente, olhar para as vestes que o pombo tem, olhar para a maneira que um pombo é, a simplicidade que ele tem, mas também temos que ser prudente como a serpente também, ok? E a Bíblia vai dizer assim também, devemos nos abster da aparência do mal. E outra coisa, a Bíblia também vai dizer no capítulo 6 do livro de Efésios, que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem é contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas. Então, às vezes, você pode pensar que a sua luta é contra o seu colega, é contra o seu amigo, mas não é. A sua luta é espiritual. Então, nós temos que agir de forma espiritual aquilo que é espiritual. Às vezes, as suas palavras não conseguem vencer, mas se você se colocar o seu joelho no chão, você consegue vencer muito mais. Reclamar muitas vezes não adianta, chorar muitas vezes não adianta, mas se você reclamar com de fato quem pode te ajudar, que é Jesus, você consegue sim ter vitória sobre isso. E devemos ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado com aquilo que nós colocamos na nossa frente. Tá? Nem tudo que parece ser bonito, nem tudo que parece ser aprazível ao nosso paladar, de fato é bom. O bolo pode ser bonito, o bolo pode ser totalmente bonito por fora, mas às vezes ele é tão ruim, quando você prova aquele bolo, ele é tão ruim. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vive de aparência. Então nem tudo aquilo que é bonito, aquilo que está se apresentando para você ali, o que a TV está trazendo, o que a música está trazendo, o que os games estão trazendo, aquele momento de distração para você, pode ser um momento de distração fatal para a sua vida.
Tenha muito cuidado com aquilo que você está fazendo, com a sua vida, com os jogos. Analise bem. Quando você for jogar ter algum tipo de jogo, veja, faça uma pesquisa sobre esse jogo, como que ele é, qual é o verdadeiro objetivo daquele jogo, qual foi a atitude de algumas pessoas com aquele jogo. Então procura fazer sempre isso, sempre analisando aquilo que você está fazendo, porque o mais prejudicado vai ser você, a pessoa mais prejudicada vai ser você, e não existe nada pior do que a pessoa que tem um caráter sujo na sociedade. Então temos que ter muito cuidado quanto a isso. As mensagens que estão sendo colocadas, o inimigo está sendo muito sutil nesses tempos, ok? Está sendo muito sutil e está se utilizando. Hoje em dia, raramente adolescente fica assistindo televisão. É muito difícil. A maioria tem seu celular, tem seu computador, então estão ligados na internet ali praticamente 24 horas. Eu poderia dizer assim, né? 24 horas ligado na TV, na internet. Então tenha muito cuidado, analisa tudo, tá? E retenha o bem para a sua vida, para que você não possa ser influenciado. Você não pode ser influenciado, você tem que ser influenciador dessa sociedade. É para isso que você está sendo preparado aqui na Escola Bíblica Dominical, para influenciar o mundo, para mostrar para o mundo que você é um adolescente diferente, que você é um adolescente que faz a diferença no meio da sociedade. Tá? Analisa tudo direitinho, retenha o bem, ok? E Deus possa te abençoar a cada dia, através da palavra do Senhor. Eu quero orar para você, para que Deus venha te dar sabedoria, para que você venha escolher aquilo que os seus olhos vão ver, escolher com sabedoria aquilo que os seus ouvidos vão ouvir, escolher com sabedoria aquilo que você vai ler e vai colocar para dentro de você e da sua consciência, que você venha ter uma mente sadia. Nada melhor do que ter uma mente sadia, nada melhor do que ter uma mente pura, uma mente que ela é realmente transformada pelo poder do Senhor. Deus, eu quero te louvar, eu quero glorificar o teu nome, Senhor, pela vida de cada adolescente, ó Deus, que está ouvindo esta palavra, Senhor. Eu entrego, Deus, em tuas mãos a vida de cada um, eu entrego em tuas mãos a vida de cada um dos que estão agora, Pai, ao alcance desta mensagem, Senhor. Abençoa cada um deles, que tenha um domingo abençoado, que tenham cuidado com as suas escolhas, Senhor, que o teu Espírito Santo possa incomodar cada um deles, ó Deus querido, para que não venha, ó Pai querido, pecar contra ti, Senhor. Venha, Deus, trazer sobre eles a tua graça, Pai querido, o temor do Senhor, para que eles possam, Pai querido, analisar tudo, Pai querido, e saber que o Senhor tem o melhor para cada um deles, Pai. E nessa manhã, Pai querido, eu peço ao Senhor que venha abençoar suas famílias, venha lhes dar um domingo abençoado, um feriado abençoado, Senhor, que todos venham ser alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Assim eu entrego em tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um.